tarde, senhores e senhoras. Boa tarde a todos. Em nome da Rede CTIDC, nós damos início agora à segunda mesa temática do quarto simpósio de Defesa e Ciência Política. A mesa temática, que tem o título Estratégia aplicada ao Cyberespaço, ela é composta pelo professor doutor Gil Villa-Lopes, que é professor de Relações Internacionais na Universidade da Força Aérea, a UNIFA, atuando como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais, o PPGCA, ele que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, e que também foi Visiting Fellow no Departamento de Estudos de Guerra do King's College em Londres. Além deles, nós temos o Dr. Marcelo Malaguti, que é doutor em Ciências Militares pelo Instituto Mira Matos, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, e tendo sido pesquisador visitante em nível de doutoramento do Departamento de Estudos de Guerra do King's College em Londres. E além deles, nós temos o mestre Breno Paulo Medeiros, que é doutorando em Ciências Militares pela Escola do Comando Estado-Maior do Exército, a ESM, que é mestre pela mesma escola e também tem sido pesquisador visitante em nível de departamento de doutoramento do Departamento de Estudos de Guerra do King's College em Londres. Cada orador vai ter 25 minutos para desenvolver a sua exposição e quando faltarem 5 minutos para a conclusão de tempo, eu sinalizarei. Após a fala dos três palestrantes, nós abriremos um espaço para perguntas da audiência e peço àqueles que estão acompanhando pelo Zoom que formulem suas perguntas ao longo das apresentações ou após elas, através do chat, indiquem a quem estão questionando, a quem direciona o questionamento, o seu nome e a instituição de origem. Peço a palavra agora para o primeiro orador, que é o professor doutor Gil Villa-Lopes. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam me escutando bem, né? Desejo aqui uma boa tarde aos nossos participantes, aos que estão na audiência, na esperança de que estejam todos bem de saúde, né? Dessa vez eu não vou compartilhar a apresentação, eu vou apenas versar sobre essa temática da estratégia aplicada ao ciberespaço e vocacionar para algumas áreas de pesquisa que eu tenho desenvolvendo aqui no âmbito da Universidade da Força Aérea. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, de interagir, né, com colegas brilhantes, né, brasileiros e portugueses sobre esse tema da estratégia aplicada ao ciberespaço, que é um tema, como posso dizer, assaz relevante para a compreensão das relações de poder, tanto na esfera nacional quanto internacional, em que hoje vivemos, né? E gostaria inicialmente também de frisar essa data de hoje, né, 11 de setembro, que é muito simbólica e também muito cara para quem estuda a segurança internacional, que é o nosso foco aqui também, né? Pois há exatos 22 anos, ou seja, mais de 2 décadas atrás, né, os atentados às Torres Gêmeas, eles provocaram o que ficou conhecido aí como Guerra ao Terror. E aqui não entro na discussão do termo em si, mas o fato é que, entre outras dimensões da segurança nacional e internacional, o ciberespaço, esse tema que nos traz aqui hoje, ele foi, digamos assim, posto como um dos principais focos de preocupação, né, e de ameaças para os estados. Então, dentro daquilo que a literatura especializada cunhou de novas ameaças, aí, entre aspas e tal, esse estado de coisas, né, ensejou, portanto, novos arranjos institucionais, tanto nos níveis políticos quanto estratégicos, né, como estamos vendo aqui ao longo desses últimos anos, né. Então, nesse sentido, né, a título de introito à minha fala, eu gostaria de frisar essa data em que, de fato, o ciberespaço entra de vez na agenda da segurança e da cooperação internacionais. Logicamente que havia e há um histórico bem anterior a isso, mas eu acredito que 2001 é um ponto de inflexão bastante interessante, né? A exemplo, por exemplo, aí da criação, ainda no ano de 2001, da Convenção de Budapeste contra o crime cibernético. Então, até hoje, a gente tenta lidar com esses desafios, com as ameaças, essas pragas, enfim, que são postas aí ao Estado-nação, especialmente a partir da data que hoje completa aí 22 anos. Então, de lá para cá, logicamente que muita coisa mudou, né? Recolocando o ciberespaço cada vez mais em evidência e nos mais diversos níveis de análise e de gestão de riscos, né? A título exemplificativo, eu posso citar alguns, né? Como a consolidação das Big Techs, né? O surgimento
do Bitcoin, das criptomoedas e da tecnologia blockchain, a ocorrência de guerras convencionais, atreladas ao uso crescente de ativos cibernéticos, né, principalmente como agora estamos presenciando, né, com a guerra da Ucrânia. As mídias sociais despontaram não mais como plataformas de mero entretenimento e comunicação, mas também como verdadeiras ágoras públicas, né, plataformas políticas, democráticas, mas, por outro lado, né, como fontes de proliferação de fake news e desinformação, né, baseadas aí em Big Data, né. Ah, por outro lado, também temos aí o papel crescente, né, dos vírus, dos worms, né, dos malwares, planejados sob uma ótica, que eu posso dizer, bastante realista, né, de razão de Estado, né, também se tornaram aí verdadeiras armas cibernéticas a fim de atingir infraestruturas críticas nacionais e também se atrelarem à grande estratégia de superpotências, né, já que tivemos uma mesa aqui sobre grande estratégia no evento. Então, podemos incluir também aí nesse rol, né, a espionagem cibernética, que mostrou todo o seu alcance, né, em escala global, né. Por um lado, temos as organizações militares que criaram e foram criando doutrinas, cargos, cursos, especialidades, instituições, né, alocando verba pública, né, principalmente para combater no ciberespaço, né. Passamos por uma pandemia que fez com que ficássemos cada vez mais dependentes aí desse ambiente tecnológico, e atualmente a gente vê a popularização da inteligência artificial aí aplicada às mais diversas áreas e atividades sociais, né, e políticas, né, inclusive aí a questão da arte, da ciência da guerra, né. Isso tudo sem contarmos o que vem pela frente, né, os efeitos ainda não totalmente mensuráveis, né, da internet das coisas, da indústria 4.0, né, o New Space, que é um tema que, enfim, é muito caro aqui também para os nossos estudos aeroespaciais, né, o metaverso e por aí vai. Então, desde 2001, foram vários os desafios estratégicos, e quando eu falo aqui em estratégico, portanto, eu estou falando de longo prazo e analisados sob uma ótica de política de Estado, né, e não de governo, né. Então, esses desafios estratégicos foram vários, né, e foram postos aos tomadores de decisão política e militar, né, que não só advieram do mundo virtual, né, essas ameaças, esses desafios, como também foram transbordados, né, para aquele ambiente ou domínio, né, vai depender aí do nível institucional que estamos analisando. Ora vai ser chamado domínio, ora vai ser chamado de ambiente, né, ecossistema, por aí vai. Então, do ponto de vista estratégico militar, né, poderíamos passar horas a fio aqui discutindo esse tema para os estudos de defesa, estratégicos e para a própria ciência política. Mas, como o nosso tempo aqui é muito curto, né, eu gostaria de contextualizar minha apresentação com dois parênteses, né. Na realidade, seria apenas um, mas após observar a configuração, a composição dessa mesa, acredito que vale a pena essa menção a algo que nos une aqui, né, e que não sei se foi levado em consideração pela organização do evento na hora de montar a mesa, mas o fato é que nós três, né, tivemos como supervisor, orientador, o professor Joseph Divani, né, do King's College London. Então, um verdadeiro entusiasmo e conhecedor da questão cibernética, né, vista a partir de uma ótica da ciência política, das relações internacionais. Então, logicamente, isso tem impactos, né, podem ser vistos em nossas publicações e pesquisas. Enfim, achei que isso foi não só interessante, mas também oportuno de ser mencionado aqui, né. Um outro parêntese em relação ao recorte que pretendo dar minha breve fala, né, a qual vai girar em torno de algumas pesquisas, disciplinas e orientações que atualmente desenvolvo no âmbito do mestrado e doutorado em Ciências Aeroespaciais na Universidade da Força Aérea, e também uma orientação de um excelente doutorando aí na Universidade de Lisboa, né. Então, nesse sentido, eu vou buscar ser o mais didático possível, né, tendo em vista o fato de que nossa audiência ela se constitui também de estudiosos que possam vir a se interessar pelas peculiaridades ou particularidades do caso brasileiro, né. Então, com isso, o meu objetivo principal aqui é lhes apresentar como o ciberespaço ele pode ser estrategicamente pensado, e esse conceito de pensar estrategicamente está na doutrina militar brasileira, especificamente na doutrina básica da Força Aérea Brasileira. Então, eu pretendo fazer um grande panorama, né, uma apresentação bem básica de como o ciberespaço ele pode ser pensado estrategicamente, né, a partir do que chamamos aqui no Brasil de poder aeroespacial, tá?
Então, como vocês podem ver, é, tem 3 elementos centrais aqui, tá, para discorrer a estratégia, ciberespaço e poder aeroespacial. Então, no que diz respeito à estratégia, né, e acredito que meus colegas vão concordar comigo, a gente não fala aqui de qualquer tipo de estratégia, né, que agora tudo virou moda falar que tudo é estratégico, mas sim daquele meio encontrado no uso da força para se atingir um objetivo posto pelo poder político. Tá? Afinal, a gente estamos aqui em um simpósio de defesa e segurança e ciência política, então é imprescindível que falemos aqui sobre poder. Aí eu vi que o Breno também vai falar sobre poder cibernético, né? Então a gente fala de poder em suas diferentes roupagens, né? O poder militar, o poder cibernético, aeroespacial, econômico, etc. Então, a estratégia de que verso aqui é a militar, a partir de uma visão epistêmica que remonta tanto pensadores quanto aqueles que vivenciaram a estratégia em si, como Clausewitz, Bioffre e Colin Gray, né? Em que o entendimento, né, da guerra a partir dessa ótica, né, é como uma manifestação do poder político, né, e que passa também pela estratégia levada a cabo, né, pelo poder militar, né, nos mais diferentes domínios estratégicos, o que nos leva necessariamente ao nosso segundo elemento da minha fala aqui, que é o ciberespaço, né. Alguns colegas que nos antecederam hoje já falaram da importância desse domínio para atingir os objetivos nacionais de defesa no Brasil, né? Haja vista que desde 2008 o setor cibernético ele foi elevado à categoria de estratégico, né, ao lado dos setores nuclear e espacial, né? Mas o que isso quer dizer, né, ao fim e ao cabo, né? Isso quer dizer que o setor cibernético, assim como o nuclear e o espacial, eles se tornaram, né, setores imprescindíveis não só para a defesa da nação, do ponto de vista estratégico militar, né, mas também para o próprio desenvolvimento do país como um todo, né? Não é à toa que, não só no Brasil, logicamente, mas também em outros países e organizações internacionais, temos instituições e documentos militares vocacionados para aplicação da estratégia no ciberespaço, né? A exemplo do Comando de Defesa Cibernética e da Doutrina Militar de Defesa Cibernética, ambos do Brasil, e do próprio Centro Cooperativo de Excelência em Defesa Cibernética da OTAN. Então, como já dito também em outras falas aqui ao longo do evento, né, coube a Marinha do Brasil zelar pelo setor nuclear, a Força Aérea Brasileira zelar pelo setor espacial e ao Exército Brasileiro, né, zelar pelo setor cibernético, em que pese, né, diga-se de passagem, né, esse último setor transversal aos demais. E eu destaco aqui algumas intersecções entre o setor cibernético e setor espacial, né, à luz do que chamamos, né, aqui no Brasil, de poder aeroespacial. Então, portanto, adentramos agora no terceiro elemento-chave da minha fala, em que podemos observar a estratégia militar aeroespacial, né, sendo aplicada ao ambiente cibernético. Então, grosso modo falando, né, o Brasil, ao contrário de muitos países, né, ele vai partir do pressuposto de que o preparo e o emprego, né, do poder militar no ar e no espaço devem ser pensados estrategicamente de maneira, como eu posso dizer, amalgamada, né, e não como dois domínios separados, né, ainda mais em um contexto, né, que também vimos aqui falas nesse sentido, né, em contextos de cooperação interagências e de segurança multidomínio, né, então, que são, na realidade, são muito incentivados, diga-se de passagem também, por organizações regionais do continente americano. Então, isso se deve muito, né, essa interpretação de poder aeroespacial e não dividir em poder aéreo ou poder espacial, isso se deve muito ao fato de que vivemos, logicamente, em um mundo altamente dependente de tecnologias e ativos espaciais, né, notadamente satélites, ainda mais agora com Elon Musk e SpaceX, sua intervenção na própria guerra da Ucrânia, enfim, né, os quais esses ativos, por sua vez, vão chegar, né, ao espaço, né, ter o que chamamos de domínio do espaço, né, para chegar ao espaço eles precisam necessariamente passar pelo domínio do ar. Então, uma relação muito simbiótica aí entre os dois domínios. Em contrapartida, até mesmo se a gente parar para pensar nos ativos aéreos, como aviões, drones e radares, né, eles necessitam de inputs
né, informações provenientes de tecnologias espaciais, como geolocalização, ou comunicação satelital, e comando e controle, por aí vai, né? Então, aqui já de cara podemos perceber as inúmeras possibilidades de aplicação e interação, né, entre o ciberespaço, né, quando falamos aí de poder aeroespacial, seja em contextos de proteção cibernética, seja de exploração cibernética, seja de ataque ou contra-ataque cibernético, né? Então, nesse sentido, se analisarmos, aí eu já trago um arcabouço mais doutrinário aqui do Brasil, né? Se analisarmos o documento ostensivo de 2 volumes chamado DCA 1-1, que é a Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira, né? É o documento de nível estratégico mais importante no âmbito da Força Aérea Brasileira, a gente vai perceber que o conceito de poder aeroespacial, né, ele bebe muito da fonte da ciência política, né, principalmente naquela visão mais weberiana, né, quando nos informa já em seu volume 1, né, de que tal poder ele vai ser a projeção do poder nacional, ou seja, o poder continua tendo como titular o povo, né, a nação, né, o poder nacional. O poder aeroespacial é uma projeção, é uma parte disso aí, né, que ele é resultante da integração dos recursos de que a nação brasileira dispõe, né, para utilizar o espaço aéreo e o espaço exterior, né, quer seja como instrumento de ação política e militar, né, a hard power, né, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, né. E aí a doutrina básica da Força Aérea, né, complementa essa informação, né, com o que nos interessa muito aqui, que é a questão da estratégia militar, né, que esse poder à disposição da nação, né, para defender e proteger o espaço, o território, né, aéreo e espacial brasileiro, né, visa justamente conquistar e manter os objetivos nacionais. Então, portanto, quando lidamos com o poder aeroespacial, estamos lidando também, né, ao mesmo tempo aí, não só com as benesses que uma sociedade em rede ou da informação ela pode nos oferecer, como é a questão, por exemplo, da comunicação em tempo real, ou o acesso a informação extremamente precisas, mas também de ameaças que advêm do ciberespaço, e que pode impedir ou dificultar o atingimento desses objetivos nacionais que lidem, direta ou indiretamente, né, com os domínios aí do ar e do espaço, né, a exemplo das operações militares cibernéticas e da própria atividade de inteligência, ou vulgarmente conhecida aí como espionagem cibernética, né, voltadas aí a sabotar, explorar algumas falhas nas redes, nos sistemas espaciais, por exemplo, ou mesmo destruir dados, né. E já o volume 2 da doutrina básica da Força Aérea, né, ele realiza um diálogo bastante crescente com outros documentos militares de nível também estratégico, como a Doutrina Militar de Defesa Cibernética, né, que inclusive nos traz o que eu considero ser o esquema mais ilustrativo, né, mais significativo de como o Brasil enxerga a segurança cibernética, né, por meio de níveis de análise, de decisão e de objetos referentes, né, se formos, digamos assim, partir de uma visão da Escola de Copenhague, né. Por exemplo, é lá nesse esquema que está lá na Doutrina Militar de Defesa Cibernética, né, que coexistem os níveis tático e operacional, né, que lidarão diretamente com a chamada guerra cibernética, né. Então, seria a ponta de lança contra ataques e armas cibernéticas nos ativos e redes informacionais das Forças Armadas, em que os chamados, e ficou muito conhecido esse termo, né, enfim, em que pesa algumas críticas, né, os guerreiros cibernéticos especializados, eles irão estar preparados para identificar essas ameaças cibernéticas. Então, a título de exemplo, atualmente está em fase de implementação, né, o Centro de Defesa Cibernética da Aeronáutica, o CDKE, né, em que parte de muitos engenheiros militares que atuam na salvaguarda dos sistemas espaciais e satélites brasileiros, como o SGDC, eles vão atuar nesse novo centro, né? Mas, para os objetivos dessa apresentação, eu gostaria aqui de focar no nível de decisão estratégica desse framework, desse esquema, né, em que temos a atuação do Ministério da Defesa, né, via doutrina, documentos e instituições das Forças Singulares, né, e no nosso exemplo, a Doutrina Militar de Defesa Cibernética brasileira, né, dialogando fortemente, né, com a doutrina básica da Força Aérea, nos lembra que uma Força Armada ela pode realizar determinadas ações no ciberespaço, né, a fim de atingir um objetivo traçado pelo Ministério da Defesa, né, no nível estratégico. Então, por exemplo, nos nossos cursos de mestrado e doutorado em ciências aeroespaciais,
nos focamos mais nesse nível estratégico, né, político e estratégico, mas principalmente estratégico, descendo ao nível tático operacional, ali para complementar ou exemplificar a nossa análise. Então, é aqui também que o objeto principal do nível estratégico surge, né, que é a defesa cibernética, que apesar do nome, né, se trata aí de um conjunto de ações que envolve não só ações defensivas, mas também ofensivas e exploratórias, né, que tem três finalidades principais, cada uma delas. A primeira é proteger os sistemas de informação que são do interesse da defesa nacional, né, e no caso específico do poder aeroespacial, a gente pode destacar os sistemas espaciais, que é um dos projetos estratégicos da Força, né. A segunda finalidade é obter dados para a produção de conhecimento de inteligência, né, o que se chama de espionagem cibernética, como eu falei, especialmente depois das delações lá do, do Edward Snowden, né, contra a NSA. E a terceira e última finalidade é a de comprometer os sistemas de informação do oponente, que muitas vezes a gente escuta em noticiários e lê na literatura especializada, né, seja por meio de ataques cibernéticos, tipo negação de serviços, seja pelo desenvolvimento de armas cibernéticas como vírus e worms. Então aqui gostaria de fazer um gancho com um texto que eu sempre indico aos meus alunos e orientandos, sei que o tempo aqui está curto, né, 20 minutos já passaram aqui facilmente, mas é um texto do professor David Lonsdale, né, que apesar de ter sido publicado em 1999, parece ser ainda bem atual quando ele afirma que é justamente aqui, na confecção de armas cibernéticas, né, que a dimensão da informação, ou seja, é uma dimensão maior do que o próprio ciberespaço, ela engloba outras áreas da informação, né, ela se torna uma dimensão estratégica, né, portanto, uma dimensão da guerra contemporânea a ser levada em conta, a ser pensada estrategicamente. Em outras palavras, trata-se da confecção de verdadeiros artefatos cibernéticos, né, projetados aí contra um inimigo identificado pelos órgãos de inteligência, coordenado por forças armadas e objetivando um fim político, né? Então, de forma análoga, né, as armas cibernéticas estariam para o poder informacional ou poder cibernético, assim como os aviões e os satélites estão hoje para o poder aeroespacial. Então, é uma verdadeira mudança na forma, mas não na natureza do conflito, né, cujos principais eventos e tendências da atualidade estamos vivenciando, especialmente ali no leste europeu, né? Ainda é nesse nível estratégico que analisamos, do ponto de vista da política doméstica internacional, né, as variáveis independentes que explicam, por exemplo, a criação da US Space Force, né, a partir lá da administração do Trump, né, e se a gente para pensar também num contexto de acerramento político, econômico e tecnológico com a China. Então, ainda para ficarmos só nesse exemplo, eu relembro aos senhores que os estudos e relatórios prévios da criação da Força Espacial norte-americana, né, especialmente aqueles confeccionados ao Congresso americano, né, a audiência precípua, né, justamente pela comunidade de inteligência, eles traziam a questão das ameaças cibernéticas aos ativos satelitais, isso que é o interessante da intersecção entre esses dois domínios, né, como uma das principais justificativas para se criar mais uma força naquele país. Né, não foi nem o espaço em si, mas principalmente aí, a questão cibernética, que foi o grande objeto referente dessa criação da US Space Force. Então, para terminar nossa análise sobre os níveis de decisão cibernética, voltemos àquele esquema que eu falei para vocês do Brasil, né, e vejamos que, como não poderia deixar de ser um Estado democrático de direito, né, no qual o poder militar se subordina ao poder civil, né, o mais alto nível de decisão na esfera da segurança cibernética é, portanto, o nível político. Isso o Malaguti vai nos dar uma noção muito mais empírica do que minha fala aqui, né? Então, nesse nível, quem toma a decisão é a presidência da República, né? Já que somos uma república federativa presidencialista. Então, é aqui, por exemplo, que efeitos diplomáticos e econômicos de uma atuação desastrosa no ciberespaço, né, serão sentidos. Mas, logicamente, que há muitas zonas cinzentas entre esses níveis, né, pois se trata de tipos ideais. Mas o que eu gostaria de reforçar é o que também já está bem exposto nesse texto que eu falei para vocês do professor Lonsdale, né, de que cada vez mais está evidente a relação intrínseca, né, entre os setores estratégicos cibernético e aeroespacial, né, ou entre os poderes cibernéticos, que o Bruno vai trazer, e o poder aeroespacial, para se compreender
compreender todas essas tendências, o que a gente chama de guerra de futuro, né, e disrupções, né, trazidas pela arte e pela ciência da guerra nesses últimos anos. Então, portanto, fica aqui, meu tempo já estourou, mas fica aqui o meu convite para pensarmos estrategicamente juntos, né, essa intersecção entre esses dois domínios estratégicos, né, para uma melhor compreensão da realidade política e internacional que nos cerca, né, nesses dias de tanta incerteza. Então, agradeço a todos aí pela paciência e pela audiência. Muito obrigado, professor Gils. Em seguida, eu passo a palavra para o doutor Marcelo Malaguti. Obrigado, Vinícius. Espero que todos possam estar me ouvindo bem. É um grande prazer ter a oportunidade de participar de um seminário para debater com colegas do Brasil e de Portugal visões diferentes a respeito do uso do ciberespaço, o envolvimento dele numa estratégia nacional de elevação dos poderes nacionais, das expressões de poder, como bem observou o Gils, é a nomenclatura utilizada na doutrina brasileira. Pelos próximos 22 minutos aproximadamente, eu vou aborrecê-los com algumas visões brasileiras aqui a respeito dessa ótica. Estou há 42 anos labutando na área de cibernética. Eu segui um caminho inverso ao que a maioria dos colegas da área seguiu. Eu vim da área de engenharia de software, desenvolvi software durante boa parte da minha vida profissional e voltei à academia por volta de 2010, após um convite do Ministério da Defesa brasileiro para integrar a Escola Superior de Guerra. No Brasil, o Ministério da Defesa mantém essa escola desde 1950, como um think tank para o pensamento estratégico e doutrinário militar brasileiro. A partir de então, eu decidi que seria o momento de voltar para a atividade acadêmica, fui então fazer um mestrado, fui então fazer o meu doutorado, e acabei cursando com grande orgulho tanto o mestrado no King's College como o doutorado no Instituto Meira Matos, da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, que, como observou o Gils, o Exército é a força individual, a força singular responsável pelo poder cibernético no Brasil, embora o nosso comando de defesa cibernética seja um comando conjunto, um comando que congrega as nossas três forças, ações das três forças, mas coordenadas pelo Exército Brasileiro. Eu vou abordar aqui, o Gils deixou vários ganchos aí para que eu possa ir pendurando a minha narrativa, então eu vou aproveitar um deles. Eu estou, no momento, no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que, conforme a doutrina brasileira, representa o nível político da decisão estratégica nacional. Ele cria as políticas e daí são fixadas as estratégias para seguir essa linha política. No momento, né, no atual momento, nós estamos trabalhando há vários meses na proposta de uma política nacional de cibersegurança. Essa política já foi feita uma apresentação ao público, foi feita uma audiência pública com diversas contribuições, 286 contribuições da sociedade foram apresentadas, foram consideradas. Depois disso, avaliado de todas essas propostas sendo consideradas, nós fizemos uma versão final do texto que foi submetida para a Casa Civil. A Casa Civil, igualmente ao GSI, é um ministério palaciano, é um ministério sob supervisão direta do presidente da República, que atua na coordenação política nas esferas do governo, nas diferentes áreas temáticas do governo, os diferentes ministérios, para, então, iniciar uma política. Tipicamente, uma política nacional envolve interesses de diferentes áreas, o interesse da defesa, o interesse das relações exteriores, e para ver essa coordenação, quem faz isso no Brasil é o que o que nós chamamos da Casa Civil. Então, se todos estiverem vendo aí o meu PowerPoint, que eu preparei aqui rapidamente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é que cibercoisas, a cibernética, o ciberespaço, o ciber tudo, se enquadra na estratégia brasileira, na estratégia maior ou a grande estratégia brasileira no presente momento.
O Gils também mencionou que nós três tivemos o prazer, o privilégio de sermos orientados pelo professor Devani, e eu, dentro exatamente de uma semana, estarei em Londres participando de um seminário num painel junto com o Devani, em que nós vamos discutir as questões das prioridades políticas e técnicas e estratégicas do Brasil e de outros países da América Latina no campo da cibernética. Então, é interessante como as coisas se juntam, todas elas no tempo. E o Gils também citou uma questão, uma efeméride importante, que é o 11 de setembro, né? E eu vou citar uma outra que, no meu caso, particularmente, no presente momento, é um pouco mais relevante do que isso, porque há exatos 10 anos e 2 meses, foi revelado o caso Snowden, que bombardeou, que foi extremamente importante para a definição brasileira. E começou a germinar, a partir dessas revelações, começou a germinar a estratégia brasileira, a política nacional de cibersegurança, que está culminando agora num processo de 10 anos, de um jeito bem brasileiro, como veremos aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é uma ressalva, as opiniões aqui são minhas. Eu estou hoje na função de assessor especial do ministro do GSI, no entanto, eu não falo aqui em nome do GSI, quem fala pelo GSI é o ministro. Eu aqui estou apenas utilizando algumas percepções minhas que eu utilizo para assistir, para assessorar ao meu ministro. Bom, qual é o contexto brasileiro nesse momento? Um levantamento recente mostra que ataques cibernéticos no Brasil cresceram 94%. Não se assustem, isso aqui não foi na década, foi só nesse ano, de 2022 para 2023. Quase dobramos o número de ataques cibernéticos no Brasil nesse período. Um outro dado importante é que o Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina. Bom, isso é razoavelmente natural, considerando que o Brasil tem a maior população e também a maior economia da América Latina. É bastante natural que ele seja o maior alvo de ataque cibernético. O detalhe aqui dessa notícia é que isso não é proporcional. Nós somos muito mais atacados do que a projeção da nossa população e da nossa economia, como veremos um pouquinho mais adiante. Uma terceira notícia importante é que os ataques cibernéticos crescem 28% no mundo e 37% no Brasil, novamente de 2022 a 2023. Se vocês forem olhar de 2021 a 22 ou de 20 a 21, essa relação do Brasil crescer, em geral, 40% a 50% mais do que a média mundial, ela é constante. E isso, na nossa avaliação, tem uma relação direta com o fato do Brasil não ter se preparado para enfrentar ataques cibernéticos. Então, a gente utiliza uma analogia, nós utilizamos aqui a analogia do carro com aquelas antigas travas que se colocava para travar o pedal de freio junto ao volante, à direção do carro. Um ladrão que tivesse interesse em roubar o carro, vendo 2 carros no estacionamento, aquele que tivesse a trava, provavelmente ele iria relegar e passaria para o outro que não tivesse a trava, por ser um pouco mais fácil de ser furtado. Se ele quisesse roubar, roubaria com trava ou sem trava, mas considerando que um é um pouco mais difícil, tipicamente opta-se pelo mais fácil, a lei do menor esforço. Então, nesse caso, o que tem acontecido é que o Brasil hoje oferece a lei do menor esforço. É um alvo relativamente suculento, interessante, atrativo, mas é um alvo bastante despreparado. No entanto, o Brasil não é o único. Nós temos uma outra notícia aqui, de semana passada, do dia 1º, que diz que o cibercrime vai custar à Alemanha 206 bilhões de euros em 2023. Os alemães ficaram muito assustados com isso, estão se preparando, estão trabalhando para confrontar isso, mas os dados brasileiros não são muito diferentes disso, curiosamente, embora a economia alemã seja proporcionalmente muito maior do que a economia brasileira. Dados da Accenture, a consultoria internacional Accenture, mostram que o cibercrime no Brasil deve custar cerca de 500 bilhões de reais, algo como 1/10 do produto interno bruto nacional no ano de 2023. Então, proporcionalmente, nós estaremos falando aí de algo como 90 bilhões de euros, um pouco menos do que 40% aí do total da Alemanha, mas comparados os tamanhos da economia, nós temos aí também um valor muito significativo. Então, o que acontece é que o Brasil finalmente percebeu isso e começou uma série de ações, né, na direção de evitar esse tipo de problema. Eu citei há pouco que nós temos a 6ª maior população do mundo, nós temos a 8ª maior economia do mundo, se comparado em termos de poder de compra comparado,
Nós estamos um pouco acima da economia britânica e um pouco acima da economia francesa nesse quesito, e nós temos o segundo maior governo digital do mundo, perdendo apenas para a Coreia do Norte. Esses dados todos são bastante interessantes, são dados positivos. Nós temos o segundo maior número de ciberataques na América, perdendo apenas para os Estados Unidos, mas desproporcionalmente maior, né, do que se compararmos o tamanho da economia norte-americana e o tamanho da população norte-americana. Então, o Brasil é um alvo que atrai mais proporcionalmente do que os Estados Unidos e do que vários outros países da Europa com economias maiores. Isso porque a nossa cibersegurança é considerada pela União Postal Internacional, um órgão da ONU, como a 18ª melhor do mundo. Ou seja, se nós estivéssemos ali com a nossa cibersegurança no nível da 6ª ou da 8ª, possivelmente nós teríamos um número de ciberataques consideravelmente menor, mesmo com o nosso governo digital sendo muito acelerado, sendo muito ampliado nos últimos anos, em particular após a pandemia. O que ocorre é que o Brasil, como sempre, é uma questão cultural, uma tradição institucional brasileira, nós vimos o potencial de redução de custos que a cibernética trazia para a oferta de serviços públicos e corremos muito atrás disso, aceleramos muito a oferta de serviços públicos, mas não nos preparamos para garantir a segurança desses serviços públicos. Então, hoje, a missão do GSI, a prioridade primária do GSI é elevar a cibersegurança brasileira para padrões compatíveis ao tamanho de sua economia, ao tamanho de sua população em termos internacionais, e com isso, não diminuir o governo digital, mas com certeza diminuir aí a incidência de ciberataques, buscar essa redução. Nosso trabalho ele se baseia numa lógica muito simples, e aí eu preciso definir para vocês o que é estratégia. Eu vou passar um breve vídeo de 30 segundos, que para mim é a melhor definição de estratégia possível. Bom, isso posto, a definição de estratégia com a qual temos trabalhado é estratégia como a arte de preparar e aplicar efetivamente qualquer forma ou qualquer expressão de poder disponível para, superando vontades contrárias, alcançar e preservar os fins determinados pela autoridade política competente. Essa definição foi um compêndio de várias definições existentes que eu elaborei em 2015 no meu mestrado. Ela incorpora elementos clássicos do já citado Clausewitz, também do já citado Boffre. Num livro de 63, o general Boffre ele foi um pensador francês muito influente na doutrina brasileira, que concebeu a lógica da dialética das vontades opostas, onde se usava a força para resolver a disputa entre os interesses conflitantes. Ela repete elementos presentes na doutrina brasileira de 2009, que não sofreu nenhuma atualização expressiva desde então, em que nós temos diferentes expressões, ou diferentes meios de poder, e a lógica de alcançar e preservar fins determinados, não apenas atingir os objetivos, mas também mantê-los. Mas ela traz alguns elementos inovadores, em particular a ideia de incluir a efetividade como resultado de eficiência e eficácia, fazer a coisa certa, fazer certas coisas, perdão, eficiência, fazer a coisa certa, e efetividade seria fazer certo a coisa certa. E ela é multinível, qualquer autoridade política pode definir o interesse político, e daí nós teremos uma atividade estratégica potencialmente associada. Então, isso permite nós termos uma política nacional com uma estratégia nacional, mas também permite termos políticas setoriais com estratégias setoriais. Os níveis políticos vão definindo os diversos objetivos políticos a serem alcançados, e daí as estratégias vão sendo alcançadas. Essa tem sido a lógica com a qual nós temos trabalhado na nossa política nacional de cibersegurança.
Sobre cibercoisas, nós temos a dizer aqui que o ciberespaço é reconhecido já há alguns anos, particularmente pela OTAN, pela NATO, como o quinto domínio da guerra, e a guerra da Ucrânia evidencia isso. Ao mesmo tempo que temos a guerra aérea, a guerra naval, a guerra espacial, a guerra terrestre, nós temos agora a guerra no ciberespaço, como mais um meio que se acrescenta aí na caixa de ferramentas que os Estados podem utilizar para a elevação de seu poder. Trabalhamos aqui com a lógica da ciberestratégia, sendo percebida geralmente como uma estratégia para aumento do ciberpoder, e não para o uso do ciberpoder como um instrumento estratégico. Não se encontra com facilidade na literatura estratégias oficiais de países indicando como eles vão utilizar o poder cibernético para o incremento do seu poder. Utiliza-se normalmente uma estratégia para o incremento do poder cibernético relativo daquele país em relação aos outros, mas não como um elemento ofensivo ou defensivo especificamente trabalhado. O que nós vemos nessa linha são algumas indicações específicas de alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, que tem o seu name and shame, em que eles citam quem são as ameaças e o que eles pretendem fazer para conter essas ameaças. Não é o padrão usual da maioria dos países. Nós temos apenas 2 casos que dizem hoje abertamente que vão utilizar armas ofensivas como forma de aumentar sua defesa, que são ambos anglo-saxões, são os Estados Unidos e o Reino Unido, embora com nuances diferentes em suas definições, de Active Cyber Defense e do Defending Forward, são visões diferentes, mas que levam mais ou menos a mesma lógica. Então, quando nós estamos falando hoje de ciberestratégia no Brasil, nós estamos falando fora desse contexto anglo-saxão. Nós estamos falando em uma estratégia para o aumento do poder cibernético nacional como um instrumento de defesa, de se evitar que o Brasil sofra coerção por meios cibernéticos. Essa tem sido a principal tônica nesse momento, o que não quer dizer que ela seja a única. O nosso Comando de Defesa Cibernética desenvolve, sim, capacidades ofensivas, mas com uma visão bastante particular, uma visão bastante específica, que não é para uso generalizado, como colocam os norte-americanos e os britânicos, que eu já mencionei há pouco. Isso por quê, né? Porque a nossa cultura brasileira, o nosso jeitinho brasileiro, ele tem algumas nuances específicas. Primeiro, o Brasil tradicionalmente se declarava como um país pacífico. Bom, o Brasil não é um país pacífico. O número de mortos por arma de fogo, por violência física no Brasil é um número significativamente elevado, proporcionalmente falando ao tamanho da população. O que mostra que nós não temos uma índole pacífica, nós temos uma índole não agressiva. E aí a gente usa o conceito de agressão das Nações Unidas. O Brasil, historicamente, não se engaja em nenhum tipo de ação ofensiva militar desde antes da Segunda Guerra Mundial. E mesmo na Segunda Guerra Mundial, o Brasil demorou demais a entrar na guerra, precisou que fossem afundados mais de 20 navios brasileiros pelas forças do eixo, antes dele decidir declarar guerra e entrar de fato no conflito. Levou mais um ano ainda depois de declarar guerra, ainda levou mais quase 2 anos para entrar de fato no conflito. Então, é uma característica brasileira. O Brasil prefere não engajar historicamente em conflitos. Essa preferência, essa tradição brasileira, ela se reflete no que o Douglas North definiu nos anos 90 como institucionalismo histórico das diferentes culturas. Tem muita gente que chama de cultura estratégica, existe uma pequena diferença conceitual entre cultura estratégica e institucionalismo histórico, mas não vem ao caso, nós não vamos discutir isso. O fato é que as instituições elas são criadas como restrições que moldam a interação humana. O brasileiro escreveu na Constituição, o povo brasileiro escreveu na Constituição que o Brasil prefere a resolução pacífica de controvérsias e já deixa claro que ele vai relutar sempre ao uso da força como uma forma de resolver controvérsias, diferentemente de outras culturas que são mais ostensivas na utilização da força militar ou qualquer outra força, qualquer outra forma de poder, como um instrumento para statecraft, né, para o empoderamento da nação. O que nós estamos fazendo na nossa lógica aqui? Uma vez que o Brasil tradicionalmente recusa o uso de poder, ele vem investindo há 20 anos praticamente na cooperação como a solução dos problemas cibernéticos. Essa expectativa ela está se esfarelando, ela está se desfazendo. Agora, recentemente, há cerca de um mês, a Bolsa de Valores de Nova York começou a colocar regras para as empresas listadas
na Bolsa, né, com ações listadas na Bolsa, no sentido de obrigatoriedade de informe de ataques e incidentes cibernéticos. Até recentemente, todo mundo trabalhava, olha, vamos cooperar, se você nos informa de um incidente, você está contribuindo para a segurança coletiva. Percebeu-se, por exemplo, no Reino Unido, há uma estimativa de que apenas cerca de 10% dos incidentes são reportados, porque as pessoas, as empresas, elas têm um constrangimento em informar que foram violadas, que foram vulnerabilizadas. Portanto, elas não comunicam. E se elas não comunicam, outras vítimas sofrem o mesmo tipo de padrão de ataque porque não há uma preparação da sociedade para aquilo. Então, começa um movimento no sentido de uma regulação, como eu citei há pouco no caso da Bolsa de Valores de Nova York, mas há outros, a gente poderia citar outros, mas por falta de tempo vou me ater a esse. E a gente passa a ter também agora um viés de controle. A gente precisa ter órgãos de controle que controlem, que regulem, que façam cumprir as leis, as regulações estabelecidas. Então, esses 3 eixos estruturantes estão presentes na nova estratégia, na nova política que vai direcionar a estratégia brasileira. É interessante observar que, recentemente, o ISS é um think tank norte-americano, sediado em Washington. Ele fez uma avaliação das cibercapacidades, né, das cibercompetências e do poder nacional de diferentes países, e ele fez a seguinte classificação. No nível 1, são países que têm forças em todas as categorias de análise adotadas. Só aparece os Estados Unidos na versão 1 do relatório. No nível 2, nós temos forças em algumas categorias de análise. Aparece no primeiro relatório, Austrália, Canadá, China, França, perdão, está grafado errado, Israel, Rússia e Reino Unido, e já na segunda versão do relatório, Alemanha e Países Baixos. E aí nós vamos encontrar no nível 3 o Brasil, a Estônia, a Nigéria e vários outros países. Mas o que acontece no nível 3? Nós temos forças e potenciais forças em algumas categorias de análise, mas fraquezas significativas em outras. Ou seja, quem tem basicamente força sem fraqueza são os níveis 1 e 2, e os níveis abaixo, o nível 3, já mostra países que têm fraquezas significativas. O Brasil está trabalhando na lógica de tentar eliminar essas fraquezas, não de aumentar as suas forças necessariamente, mas de eliminar as suas fraquezas. Essa é a tônica que nós vimos dando dentro daquele arcabouço institucional cultural brasileiro. Qual é o nosso desafio, né? Hoje o professor Eduardo pela manhã mencionou, professor Marco comentou pela manhã aí que um artigo do Harari, né, do Yuval Harari, sobre o hackeamento do sistema operacional humano pela cibernética, né, pelos ciberataques em geral e particularmente pela inteligência artificial. O que acontece? Essa terceira onda, essas mudanças, esses embates, já tinham sido previstos, identificados em 2 obras magistrais, de Alvin e de Toffler, mas elas mostravam só uma mudança de paradigma. O que ocorre agora é que nós temos no ciberespaço uma mudança de uma redistribuição de forças. Porque, por exemplo, nós vemos os Estados Unidos usando a ameaça da segurança nacional para restringir a cadeia logística de produtos cibernéticos à China. Os chineses, no entanto, anunciaram semana passada o desenvolvimento de chips de 7 nanômetros para a nova linha de celulares da Huawei. Ou seja, mesmo com a restrição, os chineses conseguiram chegar a 7 nanômetros. A Apple já trabalha com chip de 4 e está diminuindo para 3, mas os chineses conseguiram um avanço muito significativo nesse ponto. Então, esse embate da logística, da segurança nacional envolvendo o ciberespaço, ele está só começando. Ele vai aumentar muito e ele vai nos atingir. O Brasil já tem restrição de importação de computadores e softwares e ele precisa trabalhar com essa lógica em mente. Nós percebemos uma grande movimentação conduzida pelo Antônio Guterres na ONU, na busca de normas e parcerias internacionais. O Brasil começa a fazer isso, mas também na semana passada já saiu a notícia de que a Corte Criminal Internacional vai começar a processar crimes de ciberguerra. Interessante, né? Nós não temos uma definição clara de ciberguerra e nós temos a principal potência cibernética do mundo que não adere à Corte Criminal Internacional. Então nós vamos ver que efeito prático isso vai ter dentro de alguns anos. De imediato nós não saberemos. E nós temos aí problemas específicos, um grande desafio na capacitação de pessoal especializado, mas principalmente do cidadão comum. É por falta de capacitação do cidadão comum que a Alemanha está perdendo 206 bilhões de euros e o Brasil está perdendo 500 bilhões de reais, segundo as previsões de 2023.
Se nós olharmos aqui os principais ataques que aconteceram, nós vamos ver que em 2007 e 2008 nós tínhamos os ataques cibernéticos combinados com ataques cibernéticos. Mas depois daí, até a guerra da Ucrânia, nós tivemos os ataques cibernéticos como fins em si mesmo, ferramentas que tinham o objetivo de atingir um resultado por si próprios, sem serem alavancadores de força ou sem serem preparatórios para ataques cinéticos. Isso mostra que nós temos que começar a pensar que, embora a cibernética não possa definir um conflito, ela pode sim ser utilizada como instrumento de pressão contra os países. É isso que nós estamos colocando dentro do contexto da nossa estratégia brasileira, levando em consideração a percepção extremamente defensiva, majoritariamente defensiva brasileira, mas também o interesse e o preparo das Forças Armadas no sentido de se prepararem com capacidades ofensivas. E registro aqui, nos últimos 30 segundos, uma efeméride importante que o Gils não colocou, que é o fato de que o Brasil, esse ano, a Força Aérea, esse ano, começou a criar o seu Centro de Defesa Cibernética da Aeronáutica, que vai se integrar ao Centro de Defesa Cibernética do Exército, o CDKE, vai se integrar ao CDC como um órgão subordinado, ou sob sob a disciplina, digamos, do Comando Conjunto de Defesa Cibernética, mas agora nós começamos a ter a segunda força com um órgão, um centro de defesa cibernética específico dentro dessa lógica de melhorar as defesas nacionais, integrando-as, todas elas, sob a égide de um comando combinado. Encerro por aqui, agradeço a todos a paciência e espero ter conseguido passar para vocês aqui os elementos centrais, os principais highlights da estratégia brasileira que está subjacente à política que nós estamos tentando criar nesse momento. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Dr. Marcelo Malaguti. Vamos dar agora continuidade à apresentação a partir das palavras do mestre Breno Paulo Medeiros. Boa tarde a todos. Acho que todos conseguem ver minha tela, não é isso? Ainda não. Um minuto. Agora conseguem? Sim, eu consigo ver a apresentação. Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, a oportunidade, o prazer de estar nessa mesa com dois colegas que o Malaguti foi meu colega na STEM, né? Eu começando o mestrado, ele já no doutorado. O Gils também, a gente já se esbarrou em alguns eventos, principalmente agora no final do ano passado na Kings, também é um prazer muito grande. Bom, hoje eu vou falar da ascensão do poder cibernético de uma maneira mais ampla. Muito do que eu vou falar aqui faz parte da minha pesquisa de doutorado, minha tese de doutorado em Ciências Militares pela ECM. Eu também sou membro do Laboratório de Poder Cibernético da ECM. E como muito do que eu vou falar é uma continuidade tanto do meu trabalho no doutorado quanto de um artigo que eu tive o prazer de coautorar com os meus orientandos, tanto na ECM quanto na Kings, essa apresentação então, ela faz parte do ProDefesa 4, né, que eu fui bolsista no doutorado, e também do programa de doutorado de sanduíche no exterior, ambos da CAPES. E, então, quando a gente fala de estratégia aplicada ao ciberespaço, que é o tema da mesa de hoje, é interessante a gente considerar o veículo com o qual essa estratégia ela é aplicada ao ciberespaço. Isso toma forma no nível teórico e conceitual através do poder cibernético. Mais à frente eu vou abordar algumas definições de poder cibernético, mas o que é importante a gente considerar é que o poder cibernético ele entra na competição entre os estados como uma ferramenta estratégica, no sentido de que
ele vai se adicionar e, às vezes, potencializar ferramentas, instrumentos estratégicos tradicionais do poder nacional. Então, ele vai entrar em conjunto com o poder econômico, com o próprio poder militar, o elemento da diplomacia, ao mesmo tempo que engloba, ele potencializa esses instrumentos do poder nacional. Então, a minha apresentação, basicamente, ela vai ter duas partes. Essa primeira, mais holística em relação ao poder cibernético, um teor mais teórico, conceitual. E o outro eu vou utilizar como título de exemplo como esse poder cibernético ele é concebido e implementado por atores estatais e os atores governamentais brasileiros. Essa segunda parte faz parte de um artigo que eu coautorei com o professor Devene, que foi meu orientador na King's College, e com o professor Goldoni, que é meu orientador na ESM, e foi publicado no ano passado na Revista Brasileira de Política Internacional. E claro, muito do que já foi do que foi publicado já foi falado aqui pelos colegas, né? Então, em relação às definições de poder cibernético, uma das primeiras é justamente a proposta por Kuhn, como a habilidade, a capacidade de usar o ciberespaço para criar vantagens e influenciar eventos em todos os ambientes operacionais e através dos instrumentos de poder. Então, de cara, a gente já tem uma definição que ela é holística no sentido de que ela compreende o ciberespaço como um ambiente operacional, mas também entende que ele engloba e afeta os demais ambientes operacionais, terra, mar, ar e, mais recentemente, o espaço. E, em um segundo momento, ele também compreende o poder cibernético junto com aqueles outros instrumentos de poder tradicional, poder econômico, militar e por aí vai. O NAI, então, propõe uma definição, bebendo muito dessa fonte do Kuhn, do poder cibernético, podendo ser utilizado para obter os efeitos desejados no e através do ciberespaço. E aí, obter os efeitos desejados é muito também essa noção, essa definição de estratégia que tanto o Gils quanto o Malaguti trouxeram, né? Então, você usar o instrumento estatal para obter os efeitos desejados, obviamente condicionados por uma estratégia nacional que vai priorizar quais seriam esses efeitos desejados. Então, notem que existe também essa noção do ciberespaço como um domínio em si ou como um veículo para afetar os demais domínios, tanto no Kuhn quanto no NAI. E agora uma definição mais recente do Weber, que coloca o poder cibernético como os recursos humanos e materiais disponíveis num ambiente estratégico que podem ser utilizados para gerar efeitos no e através do ciberespaço. Então, talvez uma visão um pouco mais instrumental em você ter a capacidade humana e material de obter esses efeitos. Então, são três definições que uma influencia muito a outra, né? Uma constrói muito do que a outra estabeleceu, mas colocam o poder cibernético como essa ferramenta holística que o Estado utiliza para obter os efeitos desejados, seja no ciberespaço em si ou para afetar os outros domínios. Então, por isso que eu acho que o poder cibernético é justamente esse veículo para a aplicação da estratégia no ciberespaço. Então, quando a gente vai considerar isso em um contexto de competição entre estados, é interessante a gente ver como ele vai ser utilizado como poder nacional. Quando a gente está falando de competição entre estados, sempre tem dois elementos que são balanceados aí. Um é a percepção de ameaças, o que aquele estado está percebendo com a ameaça dele, e quais são os interesses daquele estado. E uma coisa vai balanceando a outra. Então, diferentes estados terão diferentes percepções de ameaças provenientes do ciberespaço ou de outros elementos. Foi apontado aqui o marco do 11 de setembro. Obviamente, Estados Unidos e Reino Unido vão ter uma visão, uma percepção de ameaças referente especificamente ao terrorismo muito mais evidente do que o Brasil, até pelo histórico relativamente pacífico do Brasil. Ao mesmo tempo, existem interesses nacionais.
Então, a partir do momento que a gente tem o advento do poder cibernético, ele começa a ser, o ciberespaço começa a ser operacionalizado como uma ferramenta estratégica, é, diferentes estados vão adaptar a sua percepção de ameaças conforme o poder cibernético começa a ser utilizado, e eles mesmos irão perseguir seus interesses nacionais no ciberespaço. Um principal e o de maior importância de interesse nacional é, claro, a proteção do Estado em si. A questão é, enquanto os outros instrumentos de poder nacional, o poder militar, o poder econômico, o diplomático, eram tipicamente utilizados de uma forma mais clara e mais transparente, um preto no branco, digamos assim, o poder cibernético ele começa a ser utilizado cada vez mais numa zona cinzenta, onde não existe essa diferenciação preto no branco do que é e o que não é permitido. Malaguti lembrou muito bem. A gente não tem uma definição de guerra cibernética. A gente tem, óbvio, uma definição clara de guerra. Agora, qual seria uma definição de guerra cibernética? O que seria o casus belli de uma guerra cibernética? Isso não existe no ciberespaço. Então, é essa zona cinzenta. E essa zona cinzenta ela é marcada pelo que eu chamo de trindade conceitual fundamental do ciberespaço. É um conjunto de peculiaridades inerentes ao ciberespaço que vão afetar diretamente como estados escolhem utilizar o poder cibernético. Essa trindade, ela basicamente fomenta o cálculo estratégico na hora de um Estado ou um ator não estatal utilizar o ciberespaço como um instrumento estratégico para obter os efeitos desejados. Então, o primeiro elemento é a desterritorialidade. O que seria essa desterritorialidade? A ideia de que o conceito de território, tradicionalmente compreendido como recorte espacial, físico, onde o Estado controla quem entra, e quem sai pelas fronteiras, ele não se sustenta no ciberespaço. Por quê? Porque as fronteiras no ciberespaço são muito mais porosas. E ao mesmo tempo, o ciberespaço possui um alcance global. É claro, existem esforços, a própria China, a própria Rússia, de estabelecerem fronteiras cibernéticas, de estabelecerem territórios cibernéticos. Isso é realizado até com certo nível de efetividade, mas, no geral, o conceito de território aplicado ao ciberespaço é muito mais marcado pela desterritorialidade do que a territorialidade em si. Outro elemento que entra é a questão da multiplicidade de atores. Por quê? Conforme nós temos a digitalização em diferentes países e essa popularização do ciberespaço a nível global, o que nós passamos a ter é o que o próprio NAI coloca como uma difusão de poder. Ou seja, você tem outros atores, tanto estatais quanto não estatais, eles podem recorrer à operacionalização do ciberespaço, ao uso do poder cibernético, como uma maneira de contornar eventuais gaps capacitativos nos veículos tradicionais. Então, uma eventual defasagem militar pode ser contornada explorando uma vulnerabilidade cibernética de uma potência cibernética, que naturalmente, por ser uma potência cibernética, ela é extremamente dependente do ciberespaço, possui uma superfície de ataque muito mais ampla, podendo ser o que pode ser convertido numa vulnerabilidade cibernética daquela potência. Adicionado a isso, existe também o elemento da incerteza, ou seja, a ideia de que a própria complexidade do ciberespaço, a ideia de que existem redes sobre redes sobre redes, e a própria tendência ao anonimato no ciberespaço dificultam muito a detecção de ataques e a atribuição desses ataques. Então, no caso de um incidente cibernético, ele nem sempre pode ser detectado, consegue ser detectado, e quando ele é detectado, a atribuição ela também é relativamente difícil.
destoando, por exemplo, de uma operação militar tradicional com invasão de território. Um incidente cibernético, ele nem sempre é evidente, e quando ele é observado, nem sempre consegue se atribuir de imediato. Uma atribuição inicial ocorre numa lógica cui bono, ou seja, uma lógica contextual, no sentido de qual ator se beneficiaria melhor daquele ataque. E essa lógica cui bono ela é posteriormente corroborada por uma análise forense mais aprofundada, claro. Então, não é que a atribuição no cyberespaço é impossível, mas ela é difícil e não é imediata. E, às vezes, no calor do momento, algumas decisões drásticas podem ser tomadas. Então, essa atividade conceitual fundamental do cyberespaço, esses elementos de desterritorialidade, multiplicidade de atores, incerteza, um corrobora com o outro, e estados e atores não estatais vão recorrer a esses elementos num cálculo estratégico para realizar operações cibernéticas, espionagem de qualquer tipo, no que eu chamo, no que é chamado, né, de área cinzenta. E como que isso ocorre na prática? De diferentes maneiras. Temos o caso da espionagem, do monitoramento. Então, espionagem, o Malaguti bem lembrou, fazendo um pouco mais de 10 anos agora, o caso Snowden, né, as revelações do Snowden. Mais recentemente, em 2021, o caso SolarWinds, que empresas norte-americanas foram afetadas, foram penetradas. E aqui só ilustrando um pouco dessa questão da lógica cui bono e às vezes o perigo, né, de você ter decisões sendo tomadas no calor do momento. Você tinha, quando foi evidenciado o caso SolarWinds, aconteceu uma atribuição inicial aos russos, que depois foi corroborada pelos Estados Unidos contra os russos, mas essa atribuição inicial você tinha políticos tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano fazendo comparações de que foi um incidente cibernético equiparável a aviões bombardeiro e caças russos sobrevoarem Washington, outros considerando uma declaração de guerra da Rússia contra os Estados Unidos. Então, são decisões, ou pelo menos analogias sendo feitas no calor do momento, que mostram a pertinência da questão cibernética na atualidade, na estratégia corrente. Outros casos, capacidades ofensivas e sabotagem, que ficaram evidentes no caso Stuxnet, ou então também contra a Ucrânia, onde operadores russos desabilitaram o fornecimento de energia em uma usina elétrica ucraniana no Natal de 2015. Mais recentemente, em 2019, atribuído aos Estados Unidos uma retaliação ao Irã, quando o Irã supostamente derrubou um drone norte-americano e afundou 2 navios petroleiros no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos tem relatos e a literatura específica, né, tanto quanto a literatura acadêmica, quanto reportagens, a ponto que os Estados Unidos optaram por, ao invés de uma operação militar tradicional, optaram por potencializar uma intrusão que eles tinham feito inicialmente para fins de inteligência. Eles optaram por operacionalizar essa intrusão e realizar ataques e desabilitar o sistema de comando e controle da Guarda Iraniana em 2019. Crimes cibernéticos também, Malaguti trouxe muito bem, crimes cibernéticos afetando o caso brasileiro, mas eu destaco também os casos WannaCry e NotPetya de 2017. Aqui, de novo, apontando um pouco da questão da incerteza. O WannaCry atribuído aos russos, o NotPetya ocorreu pouco tempo depois, foi inicialmente atribuído aos russos, porque muito do código utilizado no WannaCry foi reaproveitado no NotPetya. Mas depois, com essa análise forense mais aprofundada, foi observado que o NotPetya teria sido realizado, na verdade, por hackers e operadores da Coreia do Norte. Ambos causaram bilhões de danos, afetando computadores no mundo todo.
inclusive no Brasil. Perdão. E aí, avançando um pouco em relação ao caso do poder cibernético no Brasil, o Malaguti trouxe muito bem a questão histórica do Brasil, essa postura não agressiva do Brasil, porque nós fomos amplamente beneficiados por uma geografia, a gente tem uma posição geoestratégica relativamente benigna no Brasil, né? As nossas relações geopolíticas tradicionais, elas têm essa postura não agressiva, a gente não tem um inimigo imediato nas nossas fronteiras, temos sim questões de segurança nas nossas fronteiras, mas um inimigo estatal nós não temos, felizmente. Entretanto, isso começa a ser desafiado com o advento do poder cibernético, porque ao mesmo tempo que ele cria oportunidades para o Brasil, ele gera desafios para as ambições internacionais do Brasil. Essa ideia do Brasil querer se colocar cada vez mais como um player global, e para isso se pautar em alianças, em alinhamentos políticos, isso começa a ser desafiado pelo advento do poder cibernético, tanto por atores estatais quanto por atores não estatais. Então, retomo o caso Snowden, onde tivemos tanto empresas brasileiras, não só brasileiras, né, mas no mundo todo, mas falando especificamente do Brasil, empresas brasileiras e alta cúpula do governo, inclusive da presidente Dilma na época, sendo espionados e monitorados. Mais recente, o Brasil, como o Malaguti muito bem trouxe, a questão dos crimes cibernéticos no Brasil. Mais recentemente, inclusive, em 2021, os ataques contra os sistemas do Ministério da Saúde, que tiraram do ar o sistema do Conect SUS, talvez para a audiência portuguesa que não esteja ciente, o sistema Conect SUS estava sendo utilizado para a emissão de certificados de vacinação da Covid-19, necessários para a transição e viagem de brasileiros, né? Isso também foi tirado do ar durante um tempo por um ransomware. E aí, agora eu abordo mais especificamente a pergunta de pesquisa do artigo que eu comentei, que eu coautorei com os meus orientadores, justamente como o poder cibernético é concebido e implementado pelos atores governamentais brasileiros. Essa é uma abordagem que ela requer uma integração, né, uma análise da integração do poder cibernético com interpretações existentes dos papéis regionais e globais do Brasil, ou seja, justamente como o Brasil se posiciona no nível regional e no nível global, em diferentes esferas, não só na militar, mas também na questão da diplomacia. O Brasil vem realizando um papel eminente desde a época do Snowden, né, em fóruns internacionais de privacidade de usuários, dados de internet. Também requer uma avaliação da estratégia de defesa do Brasil e das concepções do seu papel geopolítico e também uma avaliação das deficiências do aparato de segurança nacional do Brasil, porque ao mesmo tempo, como eu comentei anteriormente, ao mesmo tempo que o poder cibernético proporciona vantagens, ele também proporciona desafios. Então, se ele está proporcionando desafios, a resposta a esses desafios pode ocorrer com alinhamento geoestratégico, geopolítico a diferentes potências, baseado no fomento do desenvolvimento de capacidades. Quando eu digo fomento, não estou me referindo necessariamente ao fomento financeiro, mas ao desenvolvimento conjunto de capacidades, como o Brasil já vem realizando. Já vou falar disso. E a gente vai observar o caso brasileiro, então, sobre duas óticas. Uma do arcabouço documental e outra do arcabouço institucional. Então, esse arcabouço documental seria uma de jure, né? Uma abordagem mais de jure.
Aqui o Gil trouxe muito bem, a questão cibernética tem sido uma característica cada vez mais relevante nos debates sobre defesa e segurança no Brasil, desde meados da década de 2000, principalmente ali com a Política Nacional de Defesa, em 2005, e a Estratégia Nacional de Defesa em 2008, que colocaram o ciberespaço como um setor estratégico de responsabilidade do Exército, ao mesmo tempo que coloca o setor nuclear para a Marinha e o espacial para a Força Aérea. Posteriormente, é estabelecida, publicada a Doutrina Militar de Defesa Cibernética, que coloca justamente, ajuda, né, a consolidar essa visão do Exército, essa visão militar para a questão cibernética. E tem alguns autores que colocam, inclusive, uma analogia que eu acho bem interessante, a questão da doutrina sendo fio condutor da cultura militar. Então, nesse sentido, a cultura militar já começa a ser moldada pela questão da defesa cibernética já em 2014, com essa publicação da doutrina militar. E aí é interessante, retomando a primeira metade da minha apresentação, a primeira parte da minha apresentação, que em um nível conceitual, a estratégia brasileira ela já reconhece a cibernética como um tema transversal de segurança nacional, relevante em diferentes elementos do poder nacional, seja ele militar, político, econômico, científico ou tecnológico. Por que eu digo isso? Se a gente for pegar o glossário das Forças Armadas, a definição do poder cibernético é justamente a capacidade de utilizar o espaço cibernético para criar vantagens e eventos de influência neste e nos outros domínios operacionais e instrumentos de poder. Ou seja, espelha, é quase como um sumário, né, das definições do Kuhn, do Nye e do Weber que eu trouxe anteriormente. Então, a gente pode observar que no nível conceitual, no nível teórico, o caso brasileiro está totalmente alinhado com a teoria e o conceito de poder cibernético. O grande desafio é justamente colocar como essa estratégia nacional de cibernética será aplicada na compreensão conceitual. O grande desafio é justamente aplicar essa compreensão conceitual na prática por meio das instituições, das estruturas operacionais e políticas existentes no país. E a gente vai começar a observar isso no arcabouço institucional. Então, enquanto a gente tem aquele arcabouço documental como uma estratégia de jure, a estratégia de facto ela vai ser observada no arcabouço institucional. Isso começa a amadurecer ali a partir dos anos de 2010. Aqui também já foi falado pelos meus colegas, mas temos a criação do Centro de Defesa Cibernética em 2012. Posteriormente, a Escola Nacional de Defesa Cibernética, criada em 2015, para desenvolver a Força de Trabalho Militar de Defesa Cibernética. Também o estabelecimento do Comando de Defesa Cibernética em 2016, o CONDECIBER, responsável pela defesa cibernética do nível estratégico, e o CDCIBER passaria a atuar, então, como seu braço operacional, e a ENADECIBER desenvolvendo a capacidade militar no nível do indivíduo, né, do operador. E como que isso é empregado na prática? Isso veio amadurecendo, veio maturando no emprego do Exército de Defesa Cibernética no âmbito dos grandes eventos, então Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, foram realizados aí na década de 2010 até meados de 2020, e principalmente em exercícios de simulação. Aí eu destaco parcerias internacionais, então aquele desenvolvimento de capacidade com fomento de aliados. Eu me referi principalmente a exercícios de simulações, principalmente o Lockheed Shield, que é um exercício realizado pela OTAN. O Brasil teve a chance de participar como observador e veio tendo um papel mais proeminente. O Cyber Perseu, realizado também em Portugal, então o Brasil também teve a chance de participar. A Panamax, realizado nos Estados Unidos também. E, claro, mais recentemente, o Guardião Cibernético, que vem sendo realizado desde 2018, vem crescendo progressivamente, contando, inclusive, com alguns observadores internacionais, e atualmente o maior exercício realizado no Hemisfério Sul.
tive o prazer de poder observar a última edição, né, a edição de 2022. A próxima edição estará sendo realizada agora, nos próximos dias de 2023. Então, esse nosso arcabouço de defesa cibernética, e aqui é importante a distinção entre defesa e segurança cibernética, que o próprio glossário das Forças Armadas vai colocar, e o próprio Gil já trouxe. Sim. Breno, acabou ultrapassando o tempo. Perdão, não vi a sua marca não apareceu aqui para mim a sua marca de 5 minutos. Então, tudo bem. Se me permitir 30 segundos só para finalizar o raciocínio. Então, um modelo muito similar ao dos Estados Unidos, com a Cybercommand centralizando a defesa cibernética. Isso é atualizado em 2018 com a Política Nacional de Segurança da Informação, como uma área sistêmica que efetivamente diferencia segurança cibernética e defesa cibernética. Então, como o Gil trouxe, defesa cibernética engloba tanto capacidades ofensivas quanto defensivas atribuídas ao Estado, e a segurança cibernética seria essa abordagem mais whole of society, a sociedade como um todo, né? Então, a PNSI, a Política Nacional de Segurança da Informação, estabelece uma estratégia que seria acompanhada por planos nacionais, então teria a delimitação estratégica, que seria aplicada pelos planos nacionais. Isso, efetivamente, como o Malaguti trouxe, promoveu o GSI como responsável pela cibersegurança, e a Estratégia Nacional de Segurança da Informação atribui especificamente ao Exército e ao Ministério da Defesa a parte de defesa cibernética na função de suporte, muito em vista da nossa priorização de segurança cibernética, por conta da nossa percepção de ameaças, oriunda muito mais do crime cibernético do que contra atores estatais. O futuro disso está sendo alinhado agora pela Política Nacional de Cibersegurança, que o Malaguti trouxe, e por uma centralização institucional na forma da Agência Nacional de Cibersegurança, que, embora a Política Nacional de Cibersegurança não proponha a união dos dois, de defesa e de segurança, ela reconhece, sim, esses ganhos sinérgicos provenientes da integração dos dois, né, do diálogo entre os dois. Queria agradecer a oportunidade e pedir desculpas por ter ultrapassado o tempo. Eu realmente não vi a marca dos 5 minutos. E é isso. Perfeito. Muito obrigado pela sua apresentação. Vamos dar agora sequência à parte da rodada de perguntas direcionadas para os senhores. E agora iremos direcionar a primeira pergunta do Bruno Cardoso Reis, que ele apresenta 2 perguntas. A primeira é: como se pode medir o poder cibernético? Quais são os principais indicadores? E há algum bom índice de referência? Já a segunda pergunta foi: consideram que faz sentido falar na emergência de blocos técnicos securitários? Também no domínio ciber, e sim, que desafios isso colocaria a estratégia brasileira? Ele agradece aqui. Vocês podem falar, ele não indicou a quem vai essa pergunta. Em relação à questão de mensurar a capacidade do poder cibernético, tem um artigo do Marcus Willett publicado na Survival, que ele fala, o título do artigo é justamente Measuring Cyberpower. Medir poder, de maneira geral, é algo bem complexo e vem sendo debatido nas relações internacionais já há muito tempo, né? Eu diria que medir a capacidade, o poder cibernético é mais difícil ainda, também por conta da questão da incerteza, mas principalmente por conta até do que o Malaguti trouxe, a questão de que você não tem uma estratégia falando vamos utilizar nosso poder cibernético da forma XYZ. Não, o que a gente pode inferir em relação ao uso estatal do poder cibernético a partir de ocorrências. Então, a gente não tem uma estratégia que vai estabelecer como o poder cibernético vai ser utilizado. A gente consegue retrospectivamente analisar, a partir desses incidentes cibernéticos que vêm a público, como ele vem sendo utilizado. Então, isso dificulta muito a maneira de mensurar o poder cibernético,
tendo em vista que mensurar poder no geral já é algo extremamente complexo. Mas existem esforços nesse sentido. O próprio Malaguti trouxe a questão do Double I e Double S nesse ponto. Existem outros também, não estão me vendo nenhum, não estão me vendo nenhuma cabeça agora. Eu acho que o Double I e Double S seria o principal, né, que é o National Cyber Power Index. Então, assim, embora seja, não diria impossível, mas é um tema muito complexo pela própria complexidade do cyberespaço e pela própria complexidade de ser uma ferramenta estratégica que está sendo utilizada numa zona cinzenta. Então, nós não vamos ter o mesmo nível de transparência que a gente tem em relação ao poder cibernético, como nós teremos em outros elementos do poder, uma estratégia de defesa, por exemplo. Eu complementaria a fala do Breno, né? Além do, logicamente que toda, como foi posto aqui, né? Por todos nós três aqui, né? Depende do referencial, do local de fala, digamos assim, né? Do poder dos interesses nacionais, cada index ou índice, ele vai transparecer um interesse institucional, corporativo, estatal, tudo mais. Todavia, além do index lá trazido pelo Malaguti, né, o Double I e Double S, né, eu indicaria, que eu acho que ele também chegou a falar da International Telecommunication Union, que é esse aqui, ó. Esse aqui eu não sei se é a versão mais atual, mas eu tinha salvo aqui, que é um pouco mais técnica, envolve mais um arcabouço de pessoas que são especialistas, né, na área de telecomunicações, que entendem realmente, como é o caso do Malaguti, a pessoa que entende de código e consegue projetar aquilo para uma perspectiva não só no nível tático operacional, mas também transbordar para o estratégico político. Mas de todos, o meu preferido é esse aqui de Harvard, lá do pessoal de Harvard, né, que é o National Cyber Power Index. Coloquei no bate-papo. Esse aí me parece ser interessante, porque eles partem de uma perspectiva neo-institucionalista do Joseph Nye, que trouxe aí o Breno, né? E para mim, ele é o mais abrangente, porque ele é uma espécie de meta-índice, né? Ele vai pegar outros índices, né? E vai trazer também novas variáveis para compor essa nova perspectiva abrangente de se mensurar, né, o poder cibernético. Mas como foi falado pelo Breno aí, qualquer tentativa de mensuração, ela vai ser muito falha, né? Porque não vai abranger todas as complexidades e não vai conseguir tirar, né, toda a névoa que envolve a questão cibernética. Se a gente pega lá a primeira edição do livro do Richard Clarke, lá, o Cyber War, ele traz um bem basicão, assim, um arcabouço comparativo, né, de países que seriam as potências cibernéticas de 2009, mas aí chegou um ano depois, veio o Stuxnet, né, e trouxe toda uma nova visão de se olhar estrategicamente, se pensar estrategicamente para chamadas armas cibernéticas. E aí se criou um novo índice, com base nesse do Clarke, de 2010, né, que seria a capacidade de desenvolver armas cibernéticas, ou seja, a todo momento surge uma nova variável, uma nova perspectiva, engloba-se uma nova expressão do poder, enfim, mas no âmbito internacional, eu acredito que os mais aceitos seriam esses três, aí, do Double I, Double S, do ITU, e esse que é mais recente, porém me parece ser muito promissor, né, do de Harvard. Bom, meus colegas já praticamente esgotaram o assunto, professor Bruno, mas eu complementaria apenas observando que todos esses índices, quaisquer que sejam, e eu acredito que existam 5 mais ou menos confiáveis, eles têm que ser interpretados de forma bastante restritiva, com uma certa cautela, porque, primeiro, o da ITU, por exemplo, ele é baseado em capacidades defensivas, em capacidades de se proteger. Ele não leva em consideração capacidades ofensivas. Eu diria que hoje as forças cibernéticas, os especialistas, aqueles que atuam na área, tanto do ataque quanto da defesa cibernética, eles têm uma condição melhor de fazer uma avaliação com base naquela experiência que eles têm. Por exemplo, no Brasil nós sabemos mais ou menos quais são as APTs, as ameaças persistentes avançadas,
permanentes, de que países elas se originam, e assim nós conseguimos avaliar as capacidades oferecidas por essas APTs. Mas isso não quer dizer que nós conheçamos todos os que estão nos atacando. Esses são os que a gente identificou. Pode ser que exista um mais avançado que está nos atacando nesse momento e nós não temos condição de sabê-lo, porque nós não temos a capacidade defensiva para tal. De qualquer forma, feita essa restrição, essa observação, o que nós temos é um conjunto de categorias de análise que são adotadas por cada grupo de pesquisa que cria um índice específico. Esse do IISS, lá do OBS, lá dos Estados Unidos, ele é recente, mas ele é controverso, porque sabe-se que eles dispõem de algumas capacidades de inteligência oficial do governo americano que passam algumas informações para eles, mas não sabemos exatamente quais capacidades. Então, os americanos têm hoje, dado o seu reconhecido poder maior, capacidade maior ofensiva e defensiva, e forense, que é uma outra área à parte, que não se relaciona diretamente nem com a defesa nem com o ataque, eles são capazes de identificar um pouco melhor quem é que está gerando ameaça para eles. Eu sei que os ingleses, por exemplo, consideram o Irã uma ameaça significativa, porque entendem que os iranianos dispõem de capacidades ofensivas significativas, mas eles não consideram que os iranianos têm capacidades defensivas significativas. Por isso, são frequentemente atacados pelos americanos e pelos próprios britânicos quando lhes interessa, lhes é conveniente ou necessário. E muitas vezes não interessa revelar as capacidades do oponente, porque isso revela suas próprias capacidades. Se eu reconheço que os iranianos têm ou não têm determinada capacidade, significa que eu estou atestando que eles têm ou que eu atesto que eles não a têm, porque eu já testei e verifiquei que eles não dispõem de tal capacidade. Então, sempre vai ser uma coisa obscura. Mas é, de qualquer forma, um balizador, por mais suspeito que seja, por mais subjetivo que seja, é sempre um balizador internacional que nos permite fazer algumas comparações, mesmo que incompletas. Eu só adicionaria isso ao comentário dos colegas. Perfeito, muito obrigado pelas respostas. Perdão, Vinícius, mas a gente só respondeu o primeiro item da pergunta, né? Com relação à questão dos blocos técnicos securitários, sim, eles existem, professor. A própria Convenção de Budapeste, inicialmente, poderia ser classificada como um bloco técnico securitário, uma vez que a Comissão Europeia, e aí nós não estamos falando da União Europeia, mas a Comissão da Europa se reuniu, decidiu por uma convenção, regras mínimas de convivência no âmbito policial, ou seja, no âmbito da cibersegurança, não da ciberdefesa. Então, não se media capacidades nacionais, não se tratava de capacidades nacionais, mas simplesmente de estabelecimento de regras de convivência para a investigação criminal, forense e a atuação conjunta, coletiva desse bloco, desse conjunto. E nós temos outras, nós temos na ASEAN, a Singapura, por exemplo, promove uma ação, incentiva uma ação regional, Vietnã participa, alguns países do Sudeste Asiático, nós temos outra promovida pela própria OTAN. Então, assim, sim, existem blocos técnicos securitários, com uma ressalva. Tudo que se faz na OTAN, existe o bloco pró-Estados Unidos, um bloco um pouco menor pró-França, com uma lógica mais francesa, e o bloco pró-Europa. Então, são mais ou menos 3 visões diferentes dentro do mesmo bloco. Mas essa é uma outra discussão, ela simplesmente se reflete aí no caso da cibersegurança. É só para complementar com relação ao segundo item perguntado pelo professor Bruno. Muito obrigado, doutor Malaguti. Gostaria de perguntar se o professor Gils e o mestre Breno têm alguma contribuição com relação à segunda pergunta? Em relação a que o Cone Sul, né, que a gente chama os países, o bloco de integração da América do Sul e da América Latina como um todo, nós temos o grupo de expertos, que aí já vai mais de 20 anos, né, buscando alternativas aí para uma tratativa jurídica, né, uma tratativa jurídica e técnica em relação à cooperação regional em matéria de direito penal voltado aos crimes e delitos cibernéticos. Mas muito do que eu vejo assim das discussões no nível regional, elas dizem respeito, como foi falado pelo próprio Malaguti aí, a visões predominantes, né, de países que têm seus interesses
a serem postos ali para influenciar os países menores ou de médio porte. Então, não vejo assim tanto impacto, né, por exemplo, alguma, alguma norma ou alguma recomendação do grupo de expertos que o Brasil já não tenha. Muitas vezes é o próprio Brasil que coloca ali, né, os seus anseios, como foi colocado aí, como um país que recebe muitos ataques cibernéticos e, portanto, já tem um histórico muito mais avançado em relação aos outros países daqui do Cone Sul. Então, no âmbito do Mercosul e da própria ALAD, da OEA, né, da junta, né, de experts aí em relação aos crimes cibernéticos, a visão brasileira, creio eu, ela é a mais, digamos assim, predominante, né? Logicamente que os países menores têm a oportunidade de serem ouvidos, mas muito do que já vai para lá já é um histórico do que o Brasil já vem fazendo, né? Então, a gente olha muito também para a Europa e para Alhures, né? Eu lembro que eu falei aqui da Convenção de Budapeste, mas só recentemente, né? A convenção foi criada há mais de 20 anos, mas há menos de 4, 3 anos é que o Brasil conseguiu, depois de muito debate, né, ser colocada aí, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro. Então, esses blocos tecno-securitários existem, mas tem todo uma influência, né, como a política, né, a capacidade de influenciar aqui na região sul-americana é muito influenciada aí pela visão brasileira. O Malaguti levantou a mão ali. Na verdade, não, eu só estava observando, foi menos de um ano, Gilson. Nós fizemos o pedido de adesão em fins de 2021, dezembro de 2021, e o nosso Congresso aprovou em fins de 2022, ou seja, tem menos de um ano que nós aderimos à Convenção de Budapeste. O Brasil alegava que não era conveniente assinar porque não participou da elaboração e tinha a crença de que seria possível ter uma convenção internacional, mesmo que nos moldes da Convenção de Budapeste, discutido na ONU. No entanto, como essa iniciativa não evoluiu na velocidade que se esperava, o Brasil acabou optando por aderir à Convenção de Budapeste. O Brasil tem, inclusive está refletida aí na nossa audiência pública, a intenção de ser também um norm maker e não só um norm taker, não só receber normas estipuladas internacionalmente, mas participar da elaboração delas. Mas no caso da Convenção de Budapeste, como estava demorando para aparecer uma substituta de maior amplitude, o Brasil acabou optando por aderir a ela. Era só essa observação. Perfeito. Dado que não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer pela exposição dos três e também pela disponibilidade, além desse bom debate que se desenvolveu a partir dessas duas perguntas. Então, em nome da Rede CTIDC, eu agradeço a participação de todos que estão aqui também ouvindo nessa exposição, essas ótimas exposições que tiveram. E o quarto simpósio de Defesa e Ciência Política, ele segue amanhã com as atividades e reforça para aqueles que estão vendo a partir da plataforma online que vai ser mantido o mesmo link. Obrigado. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Grato novamente pela oportunidade, fico ao dispor de todos aí para eventuais conversas futuras. Um forte abraço a todo mundo.